Olá, pessoas! Olá, 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 amigos! Hoje, domingão, vamos bater um papo. A gente vai conversar a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo e hoje um tema muito legal, um tema super bacana, tá? E você que tá na sintonia aqui nesse momento, você que tá entrando aqui na live, vai logo dando feedback, diz pra mim como é que tá o áudio, como é que você tá vendo a imagem, se tá tudo certinho, se tá tudo legal. Hoje, primeiro domingão do ano de 2021, sejam todos muito bem-vindos, que vocês possam aproveitar bastante todos os dias de 2021, fazendo a escolha que vocês mais acharem assertiva na sua jornada, na sua caminhada e na sua vida. Bom, tô por aqui hoje fazendo a live porque os meninos estão de folga, mas voltam semana que vem, tá? Então, a partir do dia 10, eles já estão aqui juntinho com vocês, fazendo as lives da domingueira, né? Aí a mocidade, a galera da Mocidade Espírita junto com vocês. Então, hoje eu tô aqui plenamente de substituto aí desses meninos que estão de folga, um descanso nada mais justo que merecido. E a gente vai falar a respeito de reencarnação, que fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Bom, é esse o diálogo e temos um convidado especial que daqui a pouquinho ele vai estar aqui junto conosco. Assim que ele entrar, ele dá um oi aqui, eu convido ele para entrar aqui no nosso bate-papo, tá bom? Hoje a gente vai receber o Cristiano Alves, ele que é da Sociedade Espírita Caminho da Luz em Torres. Oi, Camila! Camila entrando aqui, Camila Machado, um abraço para você, Camila, muito obrigada pela sua indicação. Camila que indicou o Cristiano, já esteve aqui conosco participando do nosso Evangelho Comentado e em breve a Camila vai voltar. Agora ela está ocupada, as ocupações diárias do dia a dia da vida. Dona Amparo, boa tarde para a senhora. Olha aí o Cristiano já acenando aqui. Então deixa eu só convidar ele aqui para participar. O bate-papo vai ser super legal, gente. A gente vai falar da constituição familiar, com embasamento dentro da doutrina espírita, principalmente nesse tópico tão importante do Evangelho segundo o Espiritismo, que é para podermos compreender um pouco muitas perguntas que nós nos fazemos. Por que será que eu não me dou bem com os meus parentes? O que é que acontece? Às vezes eu tenho a impressão que meu pai e minha mãe gostam mais de A, de B ou de C e não gostam de mim. Por que eu não me dou bem com os meus irmãos ou com algum tio? Enfim, a gente vai dialogar um pouquinho aqui a respeito disso e tentar levar até você um pouco desse conhecimento, tá bom? Então, é justamente a respeito disso hoje o nosso diálogo aqui especialmente para você. E claro que tudo isso tem justificativa que a gente encontra dentro da fé raciocinada que a doutrina espírita nos apresenta. E essa fé raciocinada, que é justamente aquilo que nós vivenciamos no nosso dia a dia, tem as nossas escolhas, mas também tem muito aprendizado. Uma pessoa estava conversando comigo hoje dizendo assim, o problema da doutrina espírita é justamente esse, né? Que a gente vai lá, vai ouvir as palestras, vai ouvir as pessoas falando e sempre diz que a culpa é nossa. Não, não é que a culpa seja sua. Nós só colhemos as consequências dos nossos atos, daquilo que nós escolhemos, da nossa própria escolha e do nosso próprio caminho. É tão tal que nós aprendemos dentro da doutrina espírita que nós programamos as nossas provas, nós programamos as nossas expiações. E tudo isso está conectado com a nossa reencarnação. Afinal de contas, a reencarnação há duas finalidades perante ela, né? Que nos é apresentado pelos Espíritos, quando Kardec pergunta, na questão 132 do Livro dos Espíritos, qual é o objetivo da reencarnação, e eles dizem, olha, tem duas coisas aí que são extremamente importantes dentro do processo de reencarnação. O primeiro é levar cada um de nós a sermos perfeitos, a melhorarmos, a evoluirmos. E o segundo é nos colocar em condição, né? Como espírito, nos colocar em condição de enfrentar aí, digamos assim, de constituir a nossa parte na grande obra da criação divina. Bom, estou esperando aqui o Cristiano entrar com a gente, eu acho que ele está com um probleminha aí de conexão com a internet, mas enquanto ele tenta resolver, a gente vê aqui, deixa eu ver, Cristiano, fazer a transmissão ao vivo com o Cristiano, vamos ver se ele consegue entrar agora, vamos aguardar aqui. Bom, mas vamos lá. Há duas coisas importantes que nós precisamos entender
que está ligado, conectado diretamente à nossa família, ao núcleo familiar que nós fazemos parte. Duas coisas que são fundamentais que a gente entenda nesse primeiro momento aqui, antes de adentrarmos propriamente no assunto, mas já fazendo parte dele, tá? Que existem dois tipos de família. Tem a família que são constituída pelos laços espirituais, isso é algo que vocês vão entender no desenrolar do nosso discurso, do nosso diálogo aqui, e também tem a família que são constituída pelos laços corporais. Então, são dois tipos distintos, laços espirituais e laços corporais. E aí nós vamos tentar destrinchar isso aqui para você, eu e o Cristiano, enquanto ele tenta resolver aí o probleminha, vamos ver se ele consegue entrar tentando resolver o probleminha da internet dele. Então, já sabemos que reencarnar há finalidades, que são duas, né? A primeira, que a gente possa, então, chegar à nossa própria perfeição, e a segunda, que nós possamos cumprir a nossa parte na hora da criação, na obra divina. E aí, caminhando dentro disso, me lembra a Gênesis, que na Gênesis, no capítulo 11, no tópico 33, ele diz o seguinte, que o princípio da reencarnação é a consequência necessária da lei do nosso progresso. E o que é que isso tem a ver com a nossa família? O que é que isso tem a ver com a família que eu faço parte, com o estado da família que eu faço parte e aonde eu estou direcionada e conectada nesse momento. Como é que isso justifica o fato de eu estar em uma família que eu não me dou bem com ela? O fato de eu estar convivendo com pessoas que eu não consigo me conectar? Eu me sinto melhor na rua, na casa de um amigo, do que dentro da minha própria casa. O que é que isso tem a ver com a situação que eu estou vivendo agora? Então é isso que nós vamos conversar aqui nessa nossa live de hoje. Oi, Cristiano! Deixa eu só ajustar aqui, senão vai ficar cortando minha cabeça, depois a gente não pode jogar lá no YouTube. Tudo bom? Tudo bem? Como é que vocês estão? Boa tarde. Estamos indo, né? Estamos... Gente, que cenário bacana é esse? Olha só que coisa linda. Olha o fundo, gente, da live dele. Que coisa chique. Não, imagina, gente. Eu estava no interior aqui, tive que pedir um Wi-Fi emprestado e por isso que a gente demorou para conseguir entrar na live. Peço desculpas aí. Não, imagina. Cristiano, eu vou dar um tempinho, porque eu falo pelos cotovelos, mas aí eu vou dar um tempinho para você fazer a sua apresentação, você falar um pouco a respeito de você, como foi que você entrou na doutrina espírita e se identificou, né, com essa doutrina. Então, né, primeiramente uma boa tarde a todos, obrigado pelo convite, da nossa amiga Camila. A gente é espírita já faz pouco mais de 20 anos, que a gente tem alguns trabalhos, sobretudo na área de evangelização, de assistência social, e a gente coordena um grupo de jovens adultos aqui em Torres, na Sociedade Espírita Caminho da Luz, jovens aí de 17 a 35 anos, que muitas vezes não querem participar somente daqueles grupos mais formais, querem ter uma linguagem um pouco mais relaxada. A gente tem então esse trabalho e outros que a gente faz aqui na área de evangelização, enfim. A gente está sempre que pode tentando contribuir com aquilo que contribuiu para nossas vidas também, né? Legal, super bacana. E eu tô aqui meio que de intrusa hoje, né? Porque esse espaço aqui é da Mocidade Espírita, dos meninos que estão fazendo esse trabalho belíssimo aqui no Instagram. E aí, como a galera tirou uma folguinha agora nesse final de ano, então eu tô aqui fazendo, digamos assim, cobrindo a folga deles e fazendo essa live aqui juntinho com você. É um prazer muito grande. Mas, Cris, vamos direto ao ponto, né? Laços de família, eles não são destruídos pela encarnação, eles se tornam mais fortes. O Evangelho, segundo o Espiritismo, nesse tópico nos traz algumas questões que são levantadas. Que existem dois tipos de família, a família espiritual e a família carnal. Qual a diferença disso tudo? E como é que a gente faz para compreender um pouco desse universo familiar que nós estamos vivendo? Então, né, família, ela é uma célula muito importante, a gente sabe pelos espíritos superiores que ela é o módulo, né, a cápsula de que nós somos arremetidos para poder evoluir na Terra. Ou seja, nós estamos inseridos num grupo que tem, vamos dizer assim, o manual essencial para o nosso sucesso. Tanto através dos amores que nós estamos associados ao reencarnar com eles, nos dando força, nos acolhendo, nos compreendendo, como nós também temos o outro lado. Amigos que nós não soubemos valorizar a amizade, que nós
pisamos na bola, como a gente pode dizer, né? E esses amigos estão na condição agora de adversários, muitas vezes reencarnados como irmãos, como primos, como pais. Então, é um desafio constante de nós nos situarmos entre o bem, entre aquele projeto já mais próximo do Cristo, de nos amarmos, né? E é aquele que ainda é de nos tolerarmos, né? De não nos vingarmos, não retribuirmos o mal com o mal. Então a família, ela é um projeto muito estruturado, baseado na sublimação, na paciência, na certeza de que não é um projeto humano, é um projeto divino. E aí isso tem toda uma diferença para o aproveitamento da nossa encarnação. Que é uma coisa super bacana, né? E o interessante é que os espíritos, ele ainda nos comunicam. A gente tem isso tanto no Evangelho, na Gênesis e no Livro dos Espíritos, que nos é trazido, que os espíritos, ele formam no espaço grupos de família, pela afeição, pela simpatia, pela semelhança, que é completamente dos grupos familiares que a gente deseja formar aqui. É muito interessante. Eu recebi uma pergunta quando a gente começou a divulgar, eu comecei a divulgar lá no meu Instagram, e as pessoas começaram a me perguntar assim, tá, eu vou querer que vocês me respondam. Por que é que a gente escolhe com quem casar, se apaixona pela pessoa, quando vai morar dentro de casa não se suporta, né? O que é que isso tem a ver? Então, também está explicado dentro desse tópico do Evangelho segundo o Espiritismo, né, Cristiano? A gente tem que assumir que grande parte de nós é imaturo, né? O projeto de reforma íntima, ele não é um projeto para terceirização, ou seja, que os outros vão fazer por nós. Se nós não soubermos controlar os nossos ciúmes, desde que nosso irmão ganhe uma bolacha extra em relação a nós, a gente já fica com ciúmes. E isso vai ser vivenciado também na vida a dois, né? Então, às vezes, a gente está achando que é o outro, mas nós não temos condições de lidar com as nossas emoções. Não temos condições de renunciar a algo que a gente considera, por exemplo, importante, que eu vejo, determinado companheiro gosta de praticar um esporte. E a gente não consegue tolerar que ele goste de estar com os amigos dele e não com a gente. Ou com os amigos dela e não com a gente. Como se isso fosse uma eleição constante, né? Como se isso fosse prova de amor. Então eu vejo muitos relacionamentos onde a possessão, onde o apego, ele está muito acima do projeto de vida a dois, onde os dois estão se desenvolvendo, estão crescendo, né, florindo, né? Muitas vezes a gente quer uma gaiola e colocar quem a gente ama na gaiola. E aí a família não é feita para isso, né? A família é para que nós ganhemos autonomia, nos sintamos fortalecidos, acolhidos, protegidos. E aí sim, se alguém não se sente confortável com o nosso melhor, pode ser que a gente não esteja preparado para vivenciar aquilo. E foi o que Chico Xavier fez no Pinga Fogo, né? Quando ele chegou e disse, na época o Brasil não tinha uma lei de divórcio, e ele fala na importância da vivência evangélica. Ou seja, também a gente tem que estar vivendo de uma forma evangélica. Não adianta a gente forjar um relacionamento onde há um espancamento, onde a violência é uma constante. Talvez na Idade Média, pela fragilidade da mulher, por exemplo, ela ainda era obrigada a ficar com essa pessoa, né? Mas hoje em dia, nenhum homem, e nem uma mulher, porque algumas mulheres agridem seus companheiros também, né? Tem a necessidade de suportar isso. Então, eu acredito que a família ela começa a se estruturar quando na evangelização, na educação da família, os meninos e as meninas aprendam a coibir os seus ciúmes. Aprendam a sacralidade do corpo, que não pode ser violentado. A gente não pode tocar na outra pessoa. Mas essa tem que ser uma fala clara e urgente, gente. Porque a gente vê a violência doméstica e ela acontece no ambiente familiar, né? Porque quando a gente fala de família, a gente fala de um projeto sagrado, mas a nossa condição humana está muito longe disso ainda. E por estar tão longe, a gente tem que tomar algumas atitudes preventivas, sobretudo para nós que somos evangelizadores. Sermos claros, né, de que nós estamos aqui para aprender, para evoluir, mas nós não temos
vários direitos, e um deles é esse de ultrapassar, né, a liberdade das pessoas que convivem conosco, de sermos violentos com elas, e eu acho que isso é fundamental. E sabe como é que a gente pode estruturar isso, Cláudio? Eu dei aula há algum tempo, né, e por pouco tempo, assim, mas dei aula há algum tempo. E nós tínhamos esse problema da violência dentro do ambiente escolar, uma comunidade bem pobre. E aí nós criamos a ideia de palavrão zero. Legal. Ou seja, no ambiente doméstico não poderia ter nenhum palavrão. E aí nós fazíamos algumas competições, a gente estava dando aula de português, quem falava palavrão, e eles falavam sem mentira, uns 30 por minuto. Uma comunidade mais carente, e eram todos os tipos. E as meninas para os meninos, e humilhações, e os meninos devolviam, e volta e meia saíam na agressão. E aí, quando a gente criou esse projeto, a gente começou a fazer competições onde eles não poderiam falar palavrão. E foi muito interessante que eles conseguiam não falar, porque estava valendo ponto, e eles queriam ganhar. Isso deu um resultado, e um trabalho que a gente fez numa outra escola pública aqui, foi instituído como regra da escola. E aí eu estava indo numa loja, né, conversar com um cliente nosso, eu trabalho com outra coisa, mas estava indo conversar com um cliente nosso, e encontrei uma amiga, Suzana. Daí, como é que tu tá, Suzana? Tudo bem? Tua família, teu filho tá onde? Ah, meu filho foi lá para a escola Santa Rita, ou uma coisa assim, se eu não me engano. Uma escola que tem aqui numa comunidade do interior de Torres. Ah, meu filho está adorando. Por quê? Ele fala que naquela escola não se fala palavrão. E onde não se fala palavrão, você não começa a violência. Porque a violência, ela começa quando você agride o outro verbalmente. Raramente vai acontecer violência quando você não agride a pessoa verbalmente. Quando você é educado com ela, é muito improvável que chegue às vias de fato. Então, assim, eu percebo que o ambiente doméstico de muitas casas, ele está contaminado pela agressividade verbal. E aí a gente tem que, de fato, né, se relacionar com pessoas que a gente tenha uma convivência mais salutar, mas faz parte do nosso projeto reencarnatório. Porque quando os parentes de Jesus desrespeitam ele, né, querendo prender ele, dizendo que ele era louco, os irmãos dele, consanguíneos, né, filho de José e Maria, ele fala, e avisam que eles estão na porta, ele fala, pois, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos, né? Todo aquele que faz a vontade de meu pai, esse é minha mãe e são meus irmãos. Então a nossa filiação, ela pode ser fortalecida, né? A nossa carência familiar, ela pode ser fortalecida com os nossos amigos. Ela pode ser fortalecida nos laços que se formam nos agrupamentos espíritas. Sem que com isso a gente precise ficar brigado com a nossa família, né? Sem que com isso a gente precise, vamos dizer assim, romper com a nossa família. Porque mesmo tendo acontecido isso, e Maria estava presente nessa situação, gente. Ela estava com ele na cruz. Por isso que família é uma coisa muito resiliente, a gente pode brigar num dia e daqui um mês a gente está morrendo de saudade, queria dar um abraço, porque nós somos vinculados. Nós temos esses laços, né, Cláudia? Isso é uma sacada muito legal, porque quando Jesus realmente falou isso, teve gente, às vezes as pessoas vão ler isso biblicamente, querem levar ao pé da letra, sem olhar a constituição pela qual ele se refere nessa citação bíblica. Ele está falando justamente da família universal, família de espírito, né? Que são realmente aquelas que são duráveis, como nos é trazido nesse tópico do Evangelho segundo o Espiritismo, e que diz o seguinte, que é justamente aí que depois que a gente desencarna, a gente reencarna, primeiro a gente reencarna justamente naqueles grupos que já são simpáticos, que a gente já vem ao longo de outras existências já convivendo uns com os outros. E aí pode ocorrer ou não pode ocorrer, que fica muito claro nesse tópico do Evangelho, da gente se encontrar, reencarnar dentro da mesma família ou não. Reencarnar eu sendo mãe da minha própria mãe, mãe do meu próprio pai, mãe do meu marido que foi em outra vida e por aí vai. Então a gente
tem essa questão da simpatia, mas também nós devemos levar, como você falou, a base familiar, a comunicação não agressiva dentro do lar, baseada principalmente no que Jesus ensina, que em nenhum momento ele era agressivo, ele se referia à família, ele fez essa observação, mas não foi com agressividade, muito pelo contrário. E é tão simples, né, Cristiano, a gente fazer isso dentro de casa, a gente conseguir conversar com os nossos parentes sem agredir, isso é tão fácil. É um projeto, e como a gente lida com comunidades bastante carentes aqui, nos nossos trabalhos, é um projeto urgente. É um projeto urgente, porque muitas vezes eu vejo famílias com palavras, né, vamos dizer assim, com palavras não tão duras do ponto de vista pejorativo, mas desqualificantes. Palavras educadas que desqualificam. Por exemplo, você é louco, né? Por exemplo, essa sua preocupação é tal coisa, é uma neurose. Claro que a gente pode advertir as pessoas que a gente ama, né? Às vezes nós estamos, por exemplo, né, muito preocupados com determinada convenção social, e essa convenção está nos esmagando, porque a gente está gastando muito com aquele tipo de coisa que não é tão importante. A gente vê que o orçamento das famílias é um fator muito importante para as discussões familiares. Filhos que não conseguem ajudar os pais a economizar, né? Pessoas que acabam gastando com coisas que não têm muito nexo. E isso gera consequências para o ambiente doméstico e gera até separações de casais. Então nós temos que entender que nós estamos num time. E embora a gente fale que a gente está associado por grupos de afinidades, a nossa realidade é um pouquinho diferente, né? Nós estamos num nível de maturidade ainda muito difícil, somos muito egoístas. Então, às vezes, quando um irmão vai lá e vai estudar num lugar, a gente tem dificuldade de compreender que o pai está subsidiando ele, a gente fica com inveja, né? Então, as nossas afinidades podem ser grandes, mas a nossa maturidade de poder entender, né? Determinado irmão ganhou uma coisa, outro não ganhou. E eu que trabalho, né, no ramo imobiliário, eu vejo as guerras dentro das famílias pelas heranças. Coisas assim que a gente nem acredita que é real. Porque, gente, não houve educação para o desapego dos bens, não houve um senso de justiça, não houve a noção, e aí quando a gente tem a chamada para reencarnação, né? Eu vou dar uma dica de filme aqui, gente, porque hoje está fácil a gente conseguir alguns filmes, né? E a vida continua. Filme simples que diz tudo. Não adianta nós guerrearmos com as pessoas por causa de dinheiro, gente. Tudo que é nosso vai chegar até nós, tudo que não nos pertence vai ser retirado, mesmo que a gente acha que né? E o filme A Vida Continua, baseado no livro de André Luiz, né, ditado ao nosso querido e amado Chico Xavier, ele vai fazer essa demonstração, gente. Não adianta você querer o companheiro, a companheira do outro. Não adianta você querer o dinheiro do outro. Se você fizer isso, você vai pagar caro e vai perder tudo. E ainda vai dar tudo que você não queria para ele de mão beijada no futuro. Porque a lei de causa e efeito, ela faz isso. Ela reorganiza os recursos conforme a vontade de Deus. E se a gente souber ser resiliente, Deus, na sua misericórdia infinita, vai nos dar os recursos de que a gente precisa. Então, se a gente conseguir, eu acho, Cláudia, a gente fazia uns trabalhos assim, sabe? Na época a gente fez um trabalho no presídio aqui de Torres, no Rio Grande do Sul, um presídio feminino. E foi um convite do juiz, que era espírita, e era um trabalho vinculado à doutrina espírita. É um grupo de estudo espírita, portanto, era confessional, né? E esse trabalho era opcional, as presas iam porque queriam. E foi um desafio muito grande. Primeiro, porque falar com alguém que está encarcerado, que cometeu um homicídio, que cometeu algum tipo de crime que a gente nunca procurava saber, porque para ser preso hoje no Brasil, ficar alguns anos, você tem que ter cometido um crime com mais de 4 anos de pena. Então é um crime mais complexo. Mas nós estávamos ali, lembrando do Evangelho de Mateus, onde ele anotou que Jesus nos diz assim: porque estive fome, me deste de comer, estava com sede, me deste de beber, estava nu e me vestistes, estava enfermo e vieste me visitar.
e estava preso e viestes me ver. Ele menciona, ele inclui a pessoa que está no sistema carcerário como alguém necessitada da misericórdia cristã. Então, quem somos nós para desobedecer Jesus, né? Então, nós que somos cristãos temos que estar nos presídios levando um pouco de amor, e se der, e se for preciso, né, algumas palavras. E a reencarnação, gente, ela alivia os corações, porque aquelas pessoas sabem de que se elas se esforçarem para serem boas, elas vão ter uma eternidade feliz. A vida delas não está perdida, elas não vão para o inferno arder o resto da vida. Porque quando você já cometeu um crime, você precisa de esperança para continuar vivendo. Porque se você se converte dependendo de alguma religiosidade, aí você vai carregar uma marca, uma culpa. Ou outra religiosidade que lhe diga que o batismo, através dela, você está libertado da culpa, também não faz muito sentido. A pessoa matou, né, fez graves violências, aí diz, aceitei Jesus, estou salvo. A salvação é você. A internet dele está travando, gente, mas vamos dar um tempinho que ele retorna aqui conosco. Vamos aguardar. E o que ele está falando aí é a questão, né, do que a gente chama da famosa lei de Talião. Né? Pronto, voltou. Oi, Cris, voltou agora. Voltou. Eu estou aqui, eu tô catando o Wi-Fi aqui. E os mosquitos estão me catando junto. Mas então, gente, até que parte você ouviu? Não, a gente estava essa questão do batismo, né? Que as pessoas vão lá e se arrependem de ter matado um, e tem o batismo, enfim. E aí eu estava citando que para isso existe a lei de Talião, né? E a reencarnação também está muito baseada nisso. Exato, porque a gente compreende que o processo do batismo, na tradição cristã, ele tem um elemento muito interessante, ó. Estou arrependido, vou me converter a uma nova proposta, e quanto a isso a gente não tem dúvida dos benefícios, né, que cada tradição vai ter ao fazer isso. Mas a gente sabe que reparar é o que de fato cria lastro para a nossa consciência tranquila. Então a gente tem que buscar a reparação. E aí nesse processo, quando a gente ia lá e falava de reencarnação, é libertador. Nós temos que falar de reencarnação para as pessoas que estão em situação de sofrimento mental. Nós temos que falar de reencarnação para as pessoas que têm uma classe social menor, porque elas não são pessoas abandonadas por Deus. Elas estão num estado transitório de aproveitamento de coisas que todas as pessoas ricas passaram e passarão, né? Porque a gente tem visto grandes santos, né, que de fato foram espíritos evoluídos, que viveram na pobreza, que viveram na riqueza. Então, as nossas vidas terão esses aspectos das classes sociais diferentes, dos estamentos diferentes, também dos sexos diferentes, né, de raças variadas. E teve um aspecto que eu achei interessante, que vale para as nossas famílias, gente. Vale para as nossas famílias. Que eu aprendi com um amigo que tem uma dura jornada contra as drogas. Uma dura jornada. Terrível, terrível. Tá? Nós, espíritas, temos que ter sempre assim, ó, essa luta contra as drogas. Porque um amigo maravilhoso, que poderia ter uma família bonita, que poderia ter tudo de bom, se perdeu para as drogas. E sabe como é que ele se perdeu? Porque a mãe fumava maconha dentro de casa. E aí, a porta da maconha estando aberta, o resto todo veio. E ele hoje, uma criatura que luta para sobreviver, perdeu e jogou tudo fora. Mas ele é um ser humano amado por Deus. E Deus faz dele instrumento também de ensinamento através do próprio sofrimento que ele passa. E uma vez ele disse assim para mim: Cristiano, eu já não consigo suportar às vezes o só por hoje, que é um mantra, né, que existe em várias comunidades de recuperação. O só por hoje para mim é muito tempo. Tem dias que a ansiedade é tanta que eu não vou aguentar até de noite. E aí ele falou que aprendeu a metanoia, que quer dizer só por agora. Que é essa capacidade de você não revidar de forma negativa determinado tipo de ofensa. Então, quando a gente está numa situação, por exemplo, assim na família, que algo nos tira do sério. Se nos tirou do sério, não é hora de nós falarmos. Então, só por agora, eu não vou falar nada. Eu vou esperar.
e depois eu falo com calma. Gente, esse processo é tão interessante que 80% das vezes a gente não vai falar nada depois. Porque a gente vai analisar que a intensidade daquela raiva não estava só associada àquilo que a pessoa fez. A gente estava ali carregando, né, um aluvião de emoções e a pessoa ia ser literalmente aquele que nós iríamos descontar aquela ansiedade, aquela frustração, aquela chateação daquele dia, não é mesmo? Aqui no Nordeste a gente chama de bode expiatório. Aquela pessoa que é o nosso saco de pancada. Exatamente. Não, e a gente tem assim, quando a gente é criança é o pai, né? Cair, a criança olha pro pai, ai pai, né? Tipo assim, tu não me avisou, né? E a gente fica adulto e vai transferindo os nossos bodes expiatórios. Ah, é o trabalho, é a esposa, é isso. Porque a gente tende a terceirizar as nossas responsabilidades, né? Então a gente tem um projeto muito interessante de autonomia, que eu acho que o Espiritismo, assim, ele gera esse projeto de autonomia. Porque quando a gente sabe que a gente não é fruto da educação dos nossos pais somente, que a gente tem uma herança espiritual milenar, né? A gente começa a entender que nós somos os protagonistas das nossas qualidades e os protagonistas também dos nossos defeitos, que a gente não pode jogar na conta da nossa educação, né, dentro daquelas ideias psicanalíticas que a gente respeita, mas que não tem essa compreensão da imortalidade do espírito, né? Então, nós estamos na fase agora de assumirmos responsabilidades e criarmos consciência tranquila. Como é que a gente cria consciência tranquila, gente? Como é que a gente consegue se libertar? Lastro através da caridade. Né? Quando a gente faz o bem, a gente cria condição espiritual para se amar, para amar os outros, para ficar leve, para sermos uma pessoa mais leve. Então fazer o bem é uma matemática que nos liberta a consciência. Consciência tranquila tem paz, né? E quando a gente está em paz, a gente não tem interesse em criar caso com as pessoas à nossa volta. Porque a gente vai ficar feliz de forma mais fácil. Então o convite para que a gente possa, dentro da família, dentro dos centros espíritas, dentro dos amigos que são a família também, né, que compõem a nossa família espiritual, a gente ter programas onde a caridade esteja presente. Isso é fundamental, onde a oração esteja presente, para que a gente possa construir pontes, porque às vezes a gente tem essa ideia, que ela vem um pouquinho com o budismo, nessas tradições mais orientais, de que eu sou uma pessoa boa, não desejo mal, eu vibro bem. Tudo isso é muito importante, mas esse é o aspecto imanente de Deus, que é aquele que Jesus nos diz que toda a lei e os profetas estão resumidos em duas coisas, né? A primeira, que é amar a Deus sobre todas as coisas, e a segunda, que é ele, que é amar o próximo como a si mesmo. Ora, se amar ao próximo e amar a Deus são parecidos, fala de uma natureza divina que está em dois lugares. Ou seja, ela está dentro de mim e ela está dentro do outro. Portanto, ela é imanente e ela é transcendente. Ou seja, quando eu oro, me conecto, abro a intuição para fazer o bem, para amar, eu tenho condição de ter uma visão mais clara das coisas ao meu redor e agir melhor. Mas sem essa conexão transcendente, nós também não temos condição de evoluir. Nós seríamos o caso daquele que tem, né, um carro maravilhoso para fazer uma bela viagem com os amigos e nós simplesmente não queremos andar. Ou seja, nós não chegaremos a bom termo da viagem. A gente precisa ter aquele veículo que é essa fé, essa estrutura, né, que Paulo vai nos dizer, a fé, a esperança e a caridade, mas a mais importante das três é a caridade. E isso está muito ligado ao que também nos traz nesse tópico do Evangelho, Cristiano, que é a questão da individualidade, né, que é um progresso infinito e pertence a cada um na sua verdadeira individualidade. E muita gente ainda confunde essa questão de caridade, porque a gente sabe que solidariedade é uma coisa, caridade é outra. E a caridade no seio familiar, principalmente,
porque é o seu comportamento com o outro, é a forma como você reage ao que o outro lhe diz, e principalmente que é uma ligação, uma conexão, que às vezes a gente diz assim, a palavra, a maneira como falou me agrediu, mas às vezes não precisa falar, um olhar já agride. Então a gente precisa se policiar também com relação a isso dentro do seio familiar. E uma outra coisa também, é tanto a linguagem violenta, como uma suscetibilidade excessiva. O Evangelho também nos avisa, né? Então, uma coisa que a gente faz nos nossos grupos aqui de estudo com os jovens é eliminar o melindre. Essa então, é boa. Eu gostei dessa aí, de eliminar o melindre. Gostei dessa. Porque assim, a gente primeira aula, segunda, terceira, que tá indo uma pessoa nova, eu falo assim, ó, aqui é assim, é assado, nós vamos falar para ti, mas nós te acolhemos. E aí nós envolvemos, né, nós somos amigos, de fato, né, trazemos a pessoa com muito carinho para que se sinta segura, mas nós não poupamos as advertências. E são casos tão incríveis de pessoas assim completamente perdidas, que em 2 anos constituíram a sua família maravilhosa, viraram assim, professores, por exemplo, né, têm um emprego maravilhoso, são referência no lugar onde trabalham. Transformaram a família da pessoa que ela acabou se inserindo. Então, assim, por quê? Porque ela se permitiu ter a coragem de mudar. Porque quando você elimina o melindre... Por que eu estou falando em melindre, gente? Porque tem assim, a geração floco de neve, né? Mais ou menos assim. Eu acho que no meu tempo e no teu, né, a gente conhece aquela historinha do copo, né? Para os otimistas o copo está meio cheio, para os pessimistas o copo está meio vazio, e para algumas pessoas, hoje em dia, elas diriam que esse copo está me ofendendo. Ou seja, é uma visão como se qualquer coisa fosse um ato de preconceito, de retaliação. Então, quando você elimina o melindre, não, o que isso quer dizer para mim? Né? E a pessoa tem capacidade de modular o tom. Meu pai brigou comigo, tá? O que é a pérola do que o meu pai quer dizer? Né? Meu pai teve uma educação muito antes da minha. Né? Ele foi criança nos anos 50, 60. Então eu tenho que esperar que ele tenha a capacidade de amenidade que eu tenho hoje, vivendo a partir dos anos 80, ele não vai ter. Né? E mesmo os pais dos anos 70, eles não vão ter. Então a gente tem que ser maduro para poder ver qual é a pérola que tem naquela fala, para a gente não ficar com a suscetibilidade ferida. E para aproveitar essas oportunidades de crescimento. Quando a gente tira isso, tira o melindre, gente, nossa, é uma libertação. Porque a gente pode ouvir as coisas dos nossos amigos, e que bom que tu me ajudou. É mais ou menos assim, ó, gente, a gente tem que imaginar que algo que machuca os outros é como um feijão no dente, no meio de uma festa que a gente está querendo conquistar, né, aquela pessoa X. E assim, ó, pode parecer que é deselegante alguém te avisar que tu tá com feijão no dente, mas vai ser uma alegria alguém te dizer isso e você conseguir sorrir para a pessoa sem que ela veja. Cada amigo nosso, cada parente nosso que nos avisa de algo que a gente tem que melhorar, é algo que vai nos libertar de um constrangimento futuro, né? Então, eu acredito que a família tem essa função. E eu tenho dito para algumas pessoas também que se sentem muito sozinhas, que as nossas famílias espirituais são da casa de centenas, que foram primos, tios, pais, mães, gente, centenas, que nos amam, são apaixonados por nós. Só que quando papai e mamãe largam na creche, aquele momento é com o professor, com a tia, com a professora, é com a diretora. E às vezes a gente vai tomar umas mordidas na creche, vão derrubar o nosso lanchinho, vão deixar a gente chorando, a gente vai fazer um xixi no lugar onde não deve, vão nos avisar. Então assim, gente, nós estamos na creche. Não nos sintamos abandonados. Estamos cuidados com os recursos que nós precisamos e somos amados por centenas que estão nos aguardando cumprir bem as nossas atividades aqui na Terra para que a gente possa voltar e até na própria encarnação receber
né, condições de ter recursos melhores. E a doutrina espírita, ela tem aí um GPS fantástico, né, para a gente conseguir essa maturidade, e muito importante para a gente poder sofrer menos. E tem ainda dentro do seio familiar aquela história, às vezes eu escuto muito as pessoas falarem isso. Ah, mas eu sou assim porque eu puxei a minha mãe, eu sou assim porque eu puxei a meu pai. Como se não tivesse um gênio individual, como se você não fosse um espírito individual e não fosse constituído do princípio inteligente, como se você fosse constituído da matéria, que não é verdade, não é? Eu estudei psicologia um tempo e aí as pessoas diziam que nós somos uma tábula rasa, né? Esse é um conceito que, do ponto de vista materialista, pode tentar fazer algum sentido. Mas mesmo materialmente, nós temos constituições cerebrais diferentes, então ela não tem qualquer senso de possibilidade, né? Mas o Espiritismo, até nisso, ele nos ajuda a não culpar os nossos pais, a não culpar a vida pelas nossas próprias características. É evidente que a gente se apropria de algumas tradições culturais da nossa época, mas a gente pode perceber o próprio Cristo, os apóstolos, e tantos que nasceram em meios tão ou mais difíceis que o nosso e brilharam naquele cenário. Francisco de Assis, por exemplo, né, criado para ser um nobre, guerreiro, conseguiu se transformar naquele que mudou a humanidade ao celebrar o Cristo na sua pureza e simplicidade. Portanto, nós não somos condicionados a nada. Se nós estamos nos apropriando de elementos da nossa cultura, é porque nós gostamos deles. Essa é a realidade. Eu sou gaúcho, por exemplo, né? Cresci num ambiente onde a carne é algo, é uma celebração fazer um churrasco. E eu, na adolescência, já mesmo entendi que aquilo eu não queria mais comer mamíferos, né? Abdiquei processos do meu pai, de tanta gente, e parei de comer, né? Pelo menos a carne vermelha, né? Talvez na próxima encarnação a gente complete o restante que falta, né? E lembrando aqui que eu não estou falando isso aqui defendendo uma bandeira que não está na doutrina espírita. Eu sugiro ler o livro Consolador, e Emmanuel vai falar sobre isso. Mas como não é o tema de hoje, eu só quero dar um exemplo. O meio cultural pode nos induzir a alguns tipos de hábitos, mas nós temos tranquilamente a capacidade de dizermos, não, esse elemento cultural eu vou deixar passar, né? Esse eu não vou me apropriar dele. E outros, a gente vai brincar, eles vão fazer parte do nosso, né, da nossa estrutura social, ok, né? Gosto de brincar sobre futebol, que eu acho que é uma metáfora da vida. Que bom que nós estamos lutando nos campos de futebol e não mais nos campos de batalha, né? Estamos sublimando as nossas diferenças através do esporte. Mas até isso, gente, mostra que nós somos autônomos. Nós temos condições de dizer sim ou não para muitas coisas, mas com carinho, com jeitinho, né? A gente vai conseguir isso de forma melhor. Eu tenho muito a aprender. E acho muito interessante que me convidou para falar sobre esse tema, porque, em geral, no centro espírita que eu frequento, a gente tem uma tendência a fazer palestra, exposição daquilo que nós precisamos e não daquilo que nós sabemos. E esse é um tema que eu venho falar do quanto eu preciso melhorar para ser um melhor filho, um melhor irmão e ser um melhor amigo, que também, né, muitos foram nossos parentes em outras vidas. Então é um convite para que nós em 2021 possamos, de fato, né, celebrar valores cada vez mais fraternos entre os nossos. E é um convite todo legal, que a gente tem que contar com a ajuda dos amigos. Vários amigos já me ajudaram nesse campo. Cristiano, conversa com a tua mãe, tal coisa, tal coisa, tal coisa. E aí eu fui lá e fiz, nossa, gente, foi libertador, sabe? Foi libertador. Então a gente tem que fazer essas pontes de entendimento, mesmo que elas não signifiquem a conivência com aquilo que nossos pais, nossas mães e nossos irmãos façam, né? Isso é muito importante. Até porque no seio familiar também tem alguns irmãos que são antipáticos a nós, que nascem ali naquele meio justamente para a gente aprender a conviver, a amar, a respeitar, né? Exatamente, exatamente. E nós nos amamos igual, isso que é ruim, né? Digo que é ruim porque é ruim, mas é bom, né? Porque senão é uma coisa muito interessante. Ontem eu vi uma cena muito parecida. Eu tenho um amigo que ele tem um irmão que é muito
vamos dizer assim, faz muitas brincadeiras que nem sempre as pessoas gostam. E aí uma pessoa falou, tu é irmão do fulano, e tu é chato como ele, e ele tem profundas diferenças com o irmão, profundas, de concordar que às vezes ele é muito inconveniente, muito, muito. E aí, mas depois que ele saiu do almoço, ele ficou bravo com a pessoa que falou aquilo do irmão dele, porque ele acha o irmão dele inconveniente, mas ele ama o irmão. Né? Então a gente está nessa situação, gente, de conviver com pessoas, e tem uma estratégia que eu acho importante, assim, é a seguinte: vamos pensar que determinado irmão nos passou para trás, né? Uma situação X, ou nos prejudicou. Sabe o que vai acontecer se nós queremos que ele se dê mal? Ele vai para vamos supor que ele vai para uma região inferior, lá no umbral, né? Passou essa vida, gente, vai bater a piedade em nós, e nós vamos querer de toda forma ir lá ajudar aquele irmão. Então, gente, a gente tem que ajudar agora. Não dá para deixar para depois, sabe? Tem um Pai Nosso que eu faço, que ele mais ou menos diz assim, que é o Pai Nosso da remissão, né? É um Pai Nosso simples, mas que ele tem esse foco, nos fazer a gente se reconectar com aquelas pessoas que a gente está em dificuldade. E ele começa com o Pai Nosso normal, né? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de misericórdia, que essa palavra misericórdia está inserida no livro Paulo e Estevão, perdão, há 2000 anos, onde Simeão insere a palavra misericórdia, porque ele convivia com Jesus, né? Então de fato tinha alguma coisa, deve ter essa palavra de fato no Pai Nosso original, em 2 vezes ela está citada por Emmanuel no livro há 2000 anos. Depois ele continua, né? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, e o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, se Kardec coloca no Evangelho. Perdoa as nossas ofensas nessa vida e em todas as outras vidas, assim como nós perdoamos a todos que nos ofenderam em todas as nossas vidas. E aí a frase-chave: não lhes impute mal algum. Quando você perdoar aquela pessoa, pedir que nenhum mal ocorra a ela. Porque a gente sabe que se a gente for deixar para mais para frente, nós vamos tendo que acabar ajudando aquela pessoa. E tem uma outra coisa que Chico Xavier vai comentar, que ele fala que quem perdoa tem caminho livre pela frente. E eu sempre brinco, gente, não precisa pular 7 ondinhas no Réveillon. Perdoa. Porque se você perdoar, essa expressão brasileira, né, nós vamos ter caminho livre. É caminho aberto mesmo. Perdoa tudo, sabe? E pedir para que Deus não impute mal àquela pessoa. Compreender que ela estava num estágio tal, X, não importa qual. Nesse momento a gente perdoa e liberta de qualquer possibilidade de punição aqui. E a partir daí a gente encerra, né? Não nos deixeis cair em tentação, né? Livrai-nos do mal criado por nós mesmos, porque Deus são o reino, o poder e a glória para todos sempre. Então, esse pequeno quando eu dei a ele era para que eu pudesse estruturar uma vida onde eu não sentisse que alguém me devia. Porque Jesus diz que a gente vai ser medido conforme a gente medir os outros. E se a gente tirar o julgamento, tirar a falta de perdão, a gente fica livre. Gente, isso funciona, e eu sou testemunha disso, né? Funcionou e funcionou muito. Muitas coisas boas aconteceram. Então eu acredito muito que a gente está em condição de construir uma nova história. Tem uma música evangélica que eu acho muito bonita, do Fernandinho, que ela fala isso, né? Uma nova história Deus tem para mim. Né? Acho que o nome da letra é Uma Nova História. Vale a pena ouvir, que é o convite de Deus para a gente poder se renovar e entrar nesse processo de crescimento que, se Deus quiser, né, a partir dessa entrada, a gente nunca mais vai voltar a cometer os erros do passado. Pois é interessante isso, porque quando a gente começa realmente a estudar a doutrina espírita, se envolver com o que ela nos apresenta, com relação à reencarnação, constituição familiar, o ambiente que a gente vive, as pessoas que nós convivemos, é quando nós começamos a colocar em prática
realmente muitas das lições que já trazemos de outras vidas perante aqueles que convivem conosco, né? Porque a família, por exemplo, ela é uma instituição extremamente abençoada, porque ela é o nosso seio de ensinar principalmente o perdão, que é uma coisa muito difícil, todo mundo sabe disso, perdoar é difícil, pelo menos para mim perdoar é muito difícil, mas não é impossível quando você começa a praticar e aí você começa a entender e enxergar as situações através de um outro ponto de vista. Isso é que é interessante, né, Cristiano? Que a gente, ao longo de cada reencarnação, cada existência nossa, nós vamos aprendendo isso. E o mais legal de tudo é que não termina aqui, continua no plano espiritual, continua na dimensão espiritual. Tem uma pergunta que as pessoas sempre fazem, que é a seguinte, aí eu vou aproveitar e já vou te fazer essa pergunta, né? Eu fiz até no início aqui da live. Gente, daqui a pouco tem uma oração de encerramento, segura aí que a gente vai fazer oração sim, tá? E aí, é interessante que as pessoas chegam assim, eu fui espírita, frequentei, estudei, mas eu me sentia muito deprimido dentro da doutrina espírita, porque no espiritismo tudo é minha responsabilidade. Tudo é minha culpa. E nessa outra religião que eu estou, não. Porque nessa outra religião, Jesus vem e carrega o meu fardo. Jesus é que vai carregar os pesos dos meus erros. E na doutrina espírita, a gente aprende que tudo é consequência, que não é peso. Que não, eu sempre digo isso assim, não há certo e não há errado. São apenas escolhas. Lembrando que cada escolha vai nos trazer determinada consequência. Teresa de Brito, né, no livro Vereda Familiar, que é uma psicografia do Raul Teixeira, ela diz que a família, inquestionavelmente, ela constitui o mais notável núcleo de libertação e de aprendizado para os espíritos que chegam a este mundo. Então, é justamente nesse seio que nós temos que caminhar e ir no passo a passo em direção àquilo que nós estamos aprendendo e com que nós estamos convivendo. Caiu a internet dele. Emmanuel, no seu livro Vida e Sexo, que é uma psicografia do Chico Xavier, ele completa dizendo que de todas as associações existentes na Terra, acentuando naturalmente a humanidade, nenhuma talvez seja mais importante de que a função educadora e regenerativa do nosso seio familiar. Então, se nesse momento a gente que está aí dentro de casa, convivendo com as pessoas, comungando com essas pessoas que estão do nosso lado, e nós sentimos uma certa repulsão, uma certa reclusão, e temos essa dificuldade de entendimento de que essa família realmente é nossa, às vezes nós nos sentimos um ET dentro da nossa própria casa, como o Cristiano falou, né? Tudo é um resgate e tudo aquilo que nos é trazido para o nosso melhoramento e o nosso aprendizado. Tem uma passagem muito interessante na Gênesis que fala justamente a respeito desse processo que nós vivemos, que é de emigração e de imigração. Se eu não me engano, é Gênesis capítulo 9, né, que é a imigração que do mundo, a imigração do mundo corpóreo para o mundo espiritual e a imigração do mundo espiritual para o mundo corpóreo. Então, dentro da constituição do seio familiar, quando nós desencarnamos, nós vamos reencontrar no plano espiritual, na dimensão espiritual, todos aqueles nossos entes queridos, a nossa família, aqueles que são simpáticos conosco, que velam por nós enquanto nós estamos aqui encarnados. Então, cada um de nós está sendo, sim, acompanhado pela nossa família espiritual. Nós estamos passando por esse processo e estamos, sim, sendo acompanhados por ela. Então, assim, basicamente, não é tão difícil você acreditar dentro desse processo, na fé raciocinada, nessa conjectura de que aqui eu estou vivendo um processo de reparação e de aprendizado, mas lá eu estou sendo assistida pela minha família. Que a doutrina espírita, a pessoa me diz assim, olha, a doutrina espírita me deixa depressivo, porque toda vez que vou na casa espírita assistir uma palestra, ou quando estou vendo uma palestra online, diz que tudo é culpa minha. E as outras religiões, né, as materialistas, dizem assim, Deus tira de você a dor. Deus tira de tudo, Jesus carrega o seu fardo. E no espiritismo não, é tudo minha responsabilidade, é tudo minha escolha, até a família que eu escolhi nascer é minha responsabilidade. Então, como transmitir isso? Por que isso acontece? Enfim, né, são processos naturais que a gente precisa de alívio, né, e eu acredito que o apoio fraterno na casa espírita tem uma função muito especial para a gente também se sentir humano em evolução, e não alguém que está ali desvairado, cometendo coisas que não
não gostaria, né? Porque todo mundo está tentando acertar, mesmo que às vezes a estratégia não seja adequada. Então a gente tem que compreender as nossas próprias limitações. Em alguns casos a gente pode estar imaturo ainda para poder assumir as responsabilidades pelos nossos atos, é natural também. A gente está ali, o orgulho ainda muito recrudescido, mas eu vejo pelas comunidades mais carentes que a gente trabalha, né, as presidiárias que a gente fazia esse grupo de estudo lá, a reencarnação que a doutrina espírita nos fornece, ela é muito mais libertadora e muito mais esclarecedora de que nós também somos capazes de transformar nossa realidade futura, de que nós não precisamos de uma graça externa, que vamos dizer assim, dada de forma deliberada, a alguns eleitos apenas, mas nós temos a certeza de que Jesus tem um projeto de vida para todos os seres humanos, né? Para todos os 7 bilhões reencarnados, para lá os 20 bilhões no plano espiritual, todos têm um projeto de felicidade sendo construído para eles. Então, no frigir dos ovos, eu acredito que o Espiritismo ele é muito mais, nos favorece muito mais, né, esse sentimento de cuidado, de amparo, de acolhimento, porque a gente sabe que sim, a gente cometeu alguns deslizes, ou a gente está passando por algumas provas, né? E eu quero lembrar aqui que o Cristo foi crucificado. Alguns cristãos foram perseguidos e mortos. Ou seja, o nosso sofrimento não está associado sempre a algum tipo de desamor de Deus por nossa conta. Nós estamos também passando por provas, né? Por situações difíceis de transformação social, e que o sacrifício de cada um de nós às vezes acontece. Mas se nós tivermos consciência de que nós estamos com a consciência tranquila, perdão, repetir, né? Se a gente tiver essa capacidade, a gente vai conseguir ver tudo que a gente atravessar de difícil como um elemento de superação, né? Mais ou menos com aquele esportista que se prepara para uma prova de 40 quilômetros, ele não sofre, porque ele estava preparado, ele deixou o seu corpo em condições de passar por aquela situação sem que ele sofresse tanto. E o estudo espírita, ele faz isso. Ele faz com que a gente possa fazer uma maratona moral e não sofrer, né? Não é que foi fácil, mas a gente estava forte e firme para dar o nosso testemunho. E eu acho que isso é um convite para todos nós, gente. Ser cristão não é ter privilégio, né? A gente está para dar o nosso testemunho também. E esse testemunho ele pode ser até amoroso e até prazeroso, dependendo da pessoa e da maturidade espiritual que a gente tenha. A gente vai ver o caso de Teresa de Ávila, né? Ela tinha tanto amor que ela sofria, né? O testemunho na prova dela era um testemunho cheio de amor. Para outra pessoa poderia ser cheio de dor. Depende muito da nossa condição espiritual, que é uma construção nossa, gente. Caridade é todo dia. É com o cachorro que está com sede, é com o mendigo que está com fome, é com o pai que está carente, é com a mãe que precisa de cuidado, é com um amigo, com a namorada que precisa de um abraço. Enfim, caridade é tudo aquilo que nos convida a sermos melhor, tanto para conosco mesmo, quanto para o próximo. Mas aí tem os eixos essenciais da caridade, né? A gente não vai conseguir atingir nosso objetivo se a gente não tiver um pouco de bondade, né? Se não tiver um pouquinho de tolerância, né? Se não tiver um pouquinho de perdão, aliás, muito perdão, né? Que é o eixo central, né? Eu usei algumas palavras mais modernas para aquele eixo central da caridade definida pelos Espíritos no Livro dos Espíritos, né? Benevolência para com todos, indulgência das ofensas, indulgência com as ofensas alheias, né? Ou com os defeitos alheios, e perdão das ofensas. Então, assim, mas a gente poderia traduzir bem isso, sabe? Ser bondoso, ser tolerante, sabe? Perdoar, ser amoroso, são coisas... Ah, Cristiano, tu consegue fazer isso? Não, gente, eu preciso que meus amigos me ajudem muito. E é por isso que eu falo disso com eles, né? Porque a gente não tem condição de ser professor de espiritismo, gente. Porque o espiritismo é uma obra coletiva, né? Quando tu te dispõe a te expor aqui e fazer um programa, tu está convidando amigos para que a gente crie essa ambiência, né? Desse mesmo jeito. A gente está todo mundo no mesmo barco, e quando é interessante isso, né? Porque as pessoas acham, porque você é orador espírita, porque você ministra aula na casa espírita, porque você faz isso. Mas nós
é que mais temos que aprender. Somos mais alunos do que os próprios alunos que estão ali também junto conosco. E é nessa jornada que nós vamos, entre trancos e barrancos, nos corrigindo e nos identificando. É dessa forma, né? É verdade. Aquilo que tu falaste das famílias, né? Eu tive a oportunidade de presenciar um senhor que ele doava o dinheiro que era distribuído para o Chico Xavier, não sei se num abacateiro ou no Pássaro Preto, lá em Uberaba. Um local que o Chico levava mantimentos e doava algo equivalente a uns R$ 5 hoje. Um lugar extremamente miserável, bem ermo, assim. E aí, esse senhor tinha um tabelionato em Niterói, e os reconhecimentos de firma do tabelionato eram doados àquelas comunidades. Ou seja, eram levados para o Chico distribuía naquele lugar. Um senhor que gozou da intimidade do Chico, ele, a esposa, são centenas de cartas trocadas pela família, e eu tive a oportunidade de estar conversando com ele logo que eu me tornei espírita. E ele falou que perguntaram para o Chico qual era a relação dele com Emmanuel, quanto tempo, assim, né? E o Chico, tentando se evadir da resposta, não, bastante tempo. E na terceira pergunta que a pessoa repetiu, mas Chico, nos diz, ele lhe disse assim, ele revelou, 35 mil anos. Então, gente, a gente tem que se resolver com as pessoas que a gente está convivendo. Porque a gente já está há bastante tempo com elas e elas estarão conosco por muito mais. Somos clãs espirituais, né? Então só tem uma opção, gente. Aceitar que a gente deve amar hoje porque dói menos. Muito bem, dói muito menos. Graças a Deus o Instagram não me expulsa, mas você sabia que eu bato recorde de ser expulsa do Instagram quando eu tô fazendo live? Eu também. Eu bato recorde quando eu tô aqui. Agora são 4 horas as lives, né? Então a gente não é mais expulso do Instagram, pelo menos isso. Mas eu quero agradecer a você, Cristiano, por estar aqui junto conosco. Agradecer a Camila, uma fofa, pela indicação, tá? E espero contar com você logo mais para a gente fazer aí, quem sabe, uma palestra à noite no YouTube, que a gente faz são 3 canais, 2 Facebooks e um no YouTube, e aí trazer você também, se for possível, depois a gente dá uma organizada, ver como é que tá a tua agenda, e você fazer uma palestra junto conosco também, se assim for possível. Já fiz o convite à Camila, ela está se preparando aí para o concurso, vamos deixar ela de stand-by. Eu disse, quando estiver pronta, avisa, né? Porque a gente tem que respeitar a vibe de cada um momento, que nós estamos também, nós somos espíritas no mundo. Não adianta, a gente precisa conviver e precisa trabalhar, precisa labutar e viver a nossa história. Mas muito obrigada por você ter aceito o nosso convite. Nossa, é uma grande honra ter você aqui conosco, tá? Foi um presente já de início de ano, e que seu 2021 seja um ano de muita luz e bastante evolução. Assim seja, obrigado pelo carinho, pelo convite. Peço perdão aqui pelo cenário improvisado, tive a caridade de uma família aqui bem no interior do estado do Rio Grande do Sul, aqui em Três Cachoeiras, interior do interior, uma família que tem Wi-Fi a rádio que nos emprestou, e a gente pode estar junto com vocês. Um beijo no coração, um bom ano, gente, que a gente possa ser melhor. Certo, gente, eu quero agradecer a todos vocês por estarem aqui. De encerramento, será que vamos ver se dá condição, Cris, de você fazer a prece de encerramento, por favor? Vamos lá. Minha bateria avisou que tem 5%. Vamos lá. Vamos lá, rapidinho. Gente, vamos pedir ao nosso Senhor Jesus que nos abençoe e nos envolva nessa tarde. Que o amado Mestre possa nos inspirar a sermos pessoas um pouco melhores cada dia. E sempre que a gente não suportar o dia de desespero, de angústia, de ansiedade, a gente possa, só naquele momento, resistir à tentação de ferir, de dizer uma palavra fora de contexto, de ser agressivo, para que no dia de amanhã a gente mais equilibrado possa conversar com parcimônia, com equilíbrio. E obrigado a todos os amigos que estão conosco nessa jornada, que a gente possa celebrar os nossos amigos, gente, dizer que ama, dizer que gosta, né, e fazer eles se sentirem tão amados por nós como de fato são. Que Jesus os ampare a todos, ampare o nosso Brasil, que assim seja. Que assim seja. Semana que vem a gente vai estar aqui a Carol e o José Luiz, Limites da Encarnação, às 4 da tarde, aí os meninos voltando. Tchau, Cris, muito obrigada, paz e luz aí para todo mundo. Cheiro, tchau. Obrigado, fique com Deus.